Então, para finalizar essa sequência de vídeos a respeito da função exponencial, vamos resolver alguns exercícios a respeito dela que aparecem no Enem. Bom, então vamos lá. Exercícios. Então, esse é o primeiro exercício, uma questão do Enem de 2018. Vamos ver o que diz a questão. Fala o seguinte. O acréscimo de tecnologia no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. Então, 8.000 unidades de um determinado produto. Primeiro ano, 8.000 unidades. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T para T maior ou igual que 1? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte. Ela produziu 8.000 unidades no primeiro ano. Vamos pensar aqui. Ela produziu 8.000 unidades no primeiro ano, né? Temos 8.000 unidades produzidas. Aí no segundo ano, ela aumentou em 50%. Então, no segundo ano, a gente teve um aumento de 50%. 50% de aumento. Bom, então se eu estou com 8.000 agora, eu vou aumentar 50%, eu vou para 12.000 unidades produzidas. No terceiro ano, ele falou que vai aumentar. Vai se repetir no próximo ano o crescimento anual de 50%. Então, se eu estou com 12, eu vou aumentar minha produção em mais 50%. E aí aqui nós vamos para 18.000. Que função será que está sendo representada aqui? Eu estou aumentando 50% a cada ano. Está aumentando minha função, então ela está crescendo a cada ano. Comecei com 8.000, então esse 8.000 aqui, que ele está falando aqui, é o nosso valor inicial. Então, esse aqui é o valor inicial da função, ou seja, ele falou, estou começando com 8.000. Melhoramos a produção, a tecnologia, equipamentos, então a gente vai aumentar 50%. Então, no primeiro ano 8, no segundo 12, 18. Aí no quarto ano, nós já iríamos para 27.000. Então, isso daqui nada mais é do que uma função exponencial. Então, aqui nós temos uma função exponencial. À medida que vai passando o tempo, ela está aumentando, está crescendo constantemente na mesma quantidade, na mesma porcentagem, vamos dizer assim. Bom, se é uma função exponencial, a gente pode tirar fora a letra A, que isso aqui não é uma função exponencial, isso aqui não é, isso aqui não é. Isso aqui seria 1 sobre T, né? 1 sobre T, 4.000, 1 sobre T. Aí se eu estou falando que o ano é positivo, então a gente poderia escrever, por exemplo, vou pegar essa letra C, seria assim. P de T é igual a 4.000 sobre T, mais 8.000. Aí ele fala aqui, T maior ou igual que 1. O que acontece? À medida que a gente for aumentando esse T, ela vai diminuir, né? Então, vou pegar no quarto ano, por exemplo, em vez de ser 27, nós vamos ter 4.000 dividido por 4. Então, vai ter 1.000, vai ter 9. Já não se encaixa. Então, nem a A, nem a B, nem a C, elas já não vão se encaixar na ideia do problema, porque ela não vai ser uma função exponencial. E aí, nós vamos ficar entre duas, a letra D e a letra E. Ambas são funções exponenciais. Veja aqui, eu tenho
a minha incógnita no expoente. Então, as duas são funções exponenciais. Agora, qual eu vou utilizar? Aí eu vou olhar para a base. Tem duas bases diferentes. Ó. Veja que as duas estão com 8.000, né, que é o nosso valor inicial. Vou colocar 8.000 para ambas funções. E aí eu vou ter a diferença basicamente agora na base, 0,5 e 1,5. Aí o que o problema fala? Que ele está aumentando a produção. Ó. Ele aumenta a produção. Se ele aumenta é porque é crescente. Se for crescente, esse daqui não serve, porque aqui ó, ela é decrescente. Certo? Então ela é decrescente e nós vamos ter aqui uma função crescente. Então seria aqui a letra E. E podia perguntar, mas como é que eu represento um aumento de 50%? Bom, se você vai aumentar 50%, é porque você já tem 100, né? Então eu tenho 100% e vou aumentar 50%, ou seja, eu vou somar mais 50% do que eu tenho, né? Vamos pensar o seguinte. Porque eu tenho uma quantia x, essa quantia x ela é 100%, né? E eu vou aumentar 50%. Então eu tenho 100% de x, vou botar aqui de x, e vou aumentar em 50%, ou seja, eu vou pegar mais 50% de x. Se eu for somar, a gente vai ter 150% de x. Só que em problemas, a gente vai ver um problema de, por exemplo, matemática financeira, quando falar de juros compostos, essa taxa percentual ela tem que ser dividida por 100. Ou seja, um aumento de 150%, é a mesma coisa que eu multiplicar o valor por 1,5. Então, eu vou dividir por 100. Se eu multiplicasse, por exemplo, 100 vezes 1,5, nós vamos ter 150 como resultado. E é a base que nós temos aqui, ó, essa mesma base que está colocada aqui no 1,5. Então, aqui seria a letra E. Então, vamos aqui para o próximo exercício. É o seguinte. Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de 2 horas. Após esse período, constava no habitáculo do experimento uma população de 189.440 bactérias. Então, após esse período, a gente vai ter 189.440 bactérias. Constatou-se assim que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 hora. A quantidade inicial de bactérias era de... Bom, então, o que ele quer que a gente calcule aqui, na verdade, é quantas bactérias tinha no começo, né? Quando eles colocaram, começaram a contar. Bom, o que a gente tem aqui de informação que é importante que podemos utilizar? Bom, a primeira delas, nós podemos ter isso daqui, ó. Observar que essa população ela dobrava, né? Sempre a cada 0,25 de hora ela dobrava. Bom, 0,25 de hora, isso aqui é a mesma coisa que 1/4 de hora, né? É a mesma coisa que 1/4 de hora. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 15 minutos. Tá? Então, a cada 15 minutos, essa população ela dobrava de bactérias, ela ia dobrando. Bom, se ela dobrava e estava acontecendo a cada 15 minutos, a gente tem uma função exponencial. Então, esse dobrava nada mais é do que o nosso A, a nossa base, que é 2. Então, eles observaram por 2 horas, né? Por 2 horas, e depois, no final desse período, eles tinham 189.440 bactérias. Bom, então a gente vai ter uma função, como eu tenho um valor inicial, a gente falou antes, B vezes A na X, tá? Vamos botar T aqui, que a gente está trabalhando com o tempo, né? F de T
Pronto. Bom, então, uma coisa a gente já sabe, que é o valor do A, que ele é 2, né? Eu vou ter 2 na T, e o meu objetivo aqui é calcular quem é o nosso B. Quem é esse B? Qual é o valor dele? Bom, feito isso, a gente tem que ver o seguinte, ó. Eu posso transformar, como esse período era de 2 horas, né? A gente teve uma observação, né? Foi de 2 horas. Vamos supor que eu quero transformar em minutos, para deixar a cada 15 minutos. Então, 2 horas, eu sei que é igual a 120 minutos. A cada 15 minutos, eles dobravam, né? Ou seja, se eu pensar em minutos, o meu tempo como sendo em minutos, eu vou precisar fazer uma mudança aqui, ó. T sobre 15. Porque a cada 15 minutos, então, se eu tiver 30 minutos, vai dar 2, né? Vai ter dobrado 2 vezes já, vai ter feito 2 vezes essa dobra da quantidade de bactérias. Então, por isso que eu tenho que dividir por esse 15. Bom, se eu estou pensando T em minutos, então eu vou pensando T em minutos. Eu vou utilizar como 120. Então, eu sei que após 120 minutos, a gente tinha B2 na 120 sobre 15. E após essas 2 horas, eles observaram um total de 189.440 bactérias. Né? Então, eu vou ter B vezes 120 dividido por 15, isso aqui vai dar 8, igual a 189.440. Posso passar esse 2 na 8 dividindo, nós vamos ter que B vai ser igual a 189.440 dividido por 2 na 8. 2 na 8, nós vamos ter 2 no 32, 64 é 6, 128, 256, né? Aqui 256. Então eu vou ter 189.440 dividido por 256. Fazendo essa divisão, nós vamos chegar em dividido por 256, nós vamos ter um total de 740. Então, o nosso B aqui vai ser 740. Bom, seguindo, temos essa outra questão aqui do Enem de 2021, que fala o seguinte. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, um fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Essa aqui é a fórmula que está sendo utilizada, em que T é o tempo, medido em ano, e Q de F é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo, ou seja, esse Q0 ele é a quantidade inicial de carbono 14. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, temos aqui a tabela, né? A nossa tabelinha. Nessa tabela a gente tem essas quantidades. Então, ele já está dando aqui para a gente o valor inicial, que é o nosso valor inicial. E aqui o valor medido, né? O valor final, vamos dizer assim. Final. Pronto. E ele quer saber o que mais tempo passou, né? O que mais tempo, qual teve mais períodos, vamos dizer assim, de meia-vida. Esse vai ser o mais antigo.
Bom, o que a gente pode fazer? Tem duas formas de resolver essa questão. A gente pode pegar os valores, que é o Q, esse Q de T, substituir aqui nesse aqui, o Q de F, né? E também pegar o Q de 0 e substituir no local dele, que seria aqui também. E aí calcularíamos e chegaríamos no valor de T. Bom, outra forma também de a gente pensar essa questão é o seguinte: como eu estou falando de meia-vida, eu saí de 128 e fui para 32. Quantas meias-vidas foram feitas? Quantas divisões por 2 eu fiz para chegar no 32? A gente vai ver que nesse caso aqui, nós fizemos 28 por 2 dá 64. 64 por 2 dá 32. Então, nós fizemos duas divisões por 2. Agora, do 256 para o 8, nós fizemos do 128, que dá 1. Aí, para o 64, 2. 32, 3. 16, 4. Para o 8, 5. Então, aqui nós temos 5 meias-vidas, vamos dizer assim. 5 períodos de meia-vida. Do 512 para o 64. Então, do 512 para o 64. Vai dar quantos? Do 512 para o 64. Nós vamos ter 512 para o 256 é 1. 256 para o 128, 2. 128 para o 64, nós vamos ter 3. 1024 para o 512. Aqui nós vamos ter somente um período, né? Uma vez que ele fez. E de 2048 para 128, vamos lá. Foi para 1024, uma vez. 1024 para 512, 2. 512 para 256, 3. E 256 para 128, 4. Então, o que mais fez é o fóssil 2 aqui da letra B. Tá? Então, porque quantos períodos de minha vida passou, né? Quantos períodos de minha vida ele teve, né? Então, se eu pensar, eu saí de 128, como eu estou dividindo por 2, como eu estou calculando se a minha vida está diminuindo, então eu posso ter essa ideia de saber o mais antigo é o que passou mais períodos de meia vida. Então, vamos para a próxima questão aqui, Enem 2016, ela fala o seguinte: admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t igual a vezes t na menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro, então y é a altura, e t é o ano, né? E a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y, então está ali o gráfico representando a função y. Admita ainda que y0 fornece a altura da muda, então y0 fornece a altura da muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros, então crescerem após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Bom, então ele quer saber, eu plantei essa muda e quero saber quanto tempo depois eu vou poder cortar a árvore quando ela vai ter crescido mais 7,5. Veja esse detalhe importante aqui. Após crescer 7,5 após o plantio. Ou seja, y0 é a altura da muda plantada. E ela vai ter que crescer mais 7,5. Ou seja, vou cortar com meio, né, mais 7,5, com 8 metros. Então, vou cortar essa árvore com 8 metros. Ele quer essa altura para ele fazer o corte da árvore. Bom, como é que nós vamos então? Eu tenho que primeiro calcular quem é o A aqui dessa função exponencial. Mas ele me dá uma pista aqui já, né? Esse 0,5. Bom, quando a gente estudou o gráfico da função, nós vimos o seguinte: quando a gente tem uma função da forma a na x, né, no caso aqui parecido, que a gente tem a t na menos 1, toda vez que for 0, né,
a gente teria onde ela vai cortar o eixo y. Então, se eu fizer y de 0, isso aqui vai ser a na 0 menos 1, e isso vai ser igual a 0,5. É o que ele está falando aqui, ó, de 0 está dando 0,5. Bom, resolvendo isso, nós vamos ter que a na menos 1 vai ser igual a 0,5. A na menos 1 é 1 sobre a, né? É o inverso dele. 0,5 é 1 meio, ó. Aí faz meio vezes extremos aqui, a gente vai chegar que nosso a é igual a 2. Então, nossa função ela já ganhou uma carinha melhor aqui, né? Agora eu sei que ela é y de t igual a 2t na menos 1. Bom, então eu quero cortar com 8 metros. O que é esse 8 metros? Quem é esse 8 metros? Eu quero saber o t, né, o tempo, que eu vou cortar lá quando tiver 8 metros. Então, esse 8 metros aqui nada mais é do que o meu y de t na função. Então, eu vou substituir. Nós vamos ter 8 igual a 2t na menos 1. Bom, agora nós chegamos numa equação exponencial. Para resolver essa equação exponencial, eu vou fatorar o 8. Vou escrever ele como sendo 2 ao cubo, K2 na t menos 1. Bases iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, eu vou ter 3 igual a t na menos 1. Vou passar esse 1 para o outro lado, e nós vamos chegar aqui que 3 mais 1 igual a t. Então, t vai ser igual a 4. Ou seja, aqui, quando passar 4 anos, ele vai poder cortar. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a parte da função exponencial.